7 necessidades básicas da criança. Vou citar algumas nesse vídeo. A criança, ela precisa de algumas necessidades básicas para a sobrevivência. A criança precisa de organização interior. O que significa isso? A criança busca a atenção dos pais. Precisa de alguns requisitos para a sobrevivência. De atenção, proteção, de cuidado, de amor dos pais. Quando a criança percebe que ela não está sendo notada no seu comportamento certo, ela vai buscar alternativas para poder chamar a atenção. E o que ela faz? Quais são as armas que ela pode estar fazendo para chamar a atenção do pai? Ela pode expressar crises de choro em determinados lugares, onde os pais estão às vezes ocupados. Você já viu alguma criança chamar atenção dentro do supermercado? Isso é o mais comum, porque a criança, ela chama a atenção do pai quando ela não está recebendo a atenção que ela necessita receber dos pais. Ela pode derramar um leite, ela pode estragar um brinquedo, ela pode chegar na casa de uma pessoa que o pai e a mãe foi visitar e querer mexer em tudo e chamar atenção o tempo todo sobre as coisas. O que o pai ou a mãe falou, não faça isso, ela vai querer fazer para chamar atenção. Ela pode gritar, ela pode fazer birra. Os pais irresponsáveis precisam aprender a lidar com o pequeno. Olhar no olho, ter tempo de qualidade para ouvir. Às vezes você não tem tempo porque você trabalha fora, você sai da sua casa muito cedo, mas você precisa ter um tempo do seu dia para estar transmitindo amor, para olhar no olho do seu filho, da sua filha, ouvir o que ele tem para te contar. A criança fica na expectativa de quando os pais chegarem em casa, ela vai ter novidades para contar. É igual as crianças quando chegam na escola na segunda-feira. Eles esperam pela hora da novidade, onde a professora pergunta: quem tem novidade para contar hoje? E a criança vai contar as novidades, as coisas que ela vivenciou no final de semana com os pais. E quando elas não têm nada para contar, elas às vezes inventam coisas. Criam coisas que não existem, mas que dentro do psicológico da criança, elas gostariam de estar vivendo. Na maioria dos casos, o pai e a mãe trabalham fora, então eles precisam sair de casa. A criança, cada vez mais pequena, precisa se separar dos pais para que os pais possam trabalhar. E os pais matriculam as crianças nas creches, ou levam para a casa da avó, ou levam para a casa de um parente, ou colocam uma babá. Então a educação está sendo cada vez mais terceirizada. Estamos vivendo num tempo que é importante que a mulher ajude o marido nas despesas domésticas, mas a transferência de responsabilidade é algo muito perigoso. E nós, como pais, nós precisamos prestar atenção no comportamento dos nossos filhos. O seu filho, a sua filha, é o projeto mais importante da sua vida. E muitas vezes as pessoas estão deixando isso de lado. Isso requer amor, isso requer tempo de qualidade com eles. Você criar um período do seu dia, da sua semana, para ter um tempo de qualidade com seu filho. A palavra de Deus nos ensina. Quando nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, lá em Provérbios 22:6 está escrito:
ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ao ensinar o caminho para os seus filhos, os pais precisam estar juntos com a criança. Como pais, nós precisamos transmitir para eles bons hábitos. E os bons hábitos que são importantes para o crescimento, para o desenvolvimento do caráter dos teus filhos. Não negligencie isso, porque eles precisam crescer com estrutura para que possam ter um futuro feliz. E isso tudo precisa ter base. E a base quem dá são os pais. Nós não podemos transferir as nossas responsabilidades para a escola, para os avós, para os tios, para os babás. A responsabilidade de educar é nossa. É bíblico. A palavra nos ensina o menino. E nós precisamos ensiná-los na palavra, trazendo historinhas bíblicas, motivando, colocando como exemplo e ensinando a eles a crescer no caráter cristão, a crescer com disciplina. A disciplina é muito importante para que a criança cresça sabendo que a vida possui regras. Porque a criança que não sabe vivenciar a vida com regras, ela vai sofrer. Porque o mundo vai ensinar o que não foi ensinado dentro de casa. Então nós precisamos prestar muita atenção e tomar muito cuidado com isso. Eu estava lendo um livro e eu vi esse exemplo muito interessante. O menino viu o pai cuidando do carro. Então o menino pergunta assim para o pai: pai, seu carro custa caro, não custa? Aí o pai responde: sim, meu filho, o carro custa muito caro. Eu preciso cuidar muito bem desse carro, porque quando eu for vendê-lo, ele precisa valer um bom dinheiro. Aí o menino ficou pensando. Passou um tempo, o menino olhou para o pai e falou: pai, eu não valho muita coisa não, né? Eu devo valer bem pouco dinheiro. O que a gente tira desse exemplo? Às vezes, nós estamos valorizando muito mais os bens do que os nossos próprios filhos. Não que você esteja fazendo isso, mas essa história nos faz refletir. Então, ame seus filhos e use as coisas. E não deixe que coisas possam ser mais importantes do que estar com seu filho, do que olhar no olho, do que conversar com ele, ou com ela, do que perguntar como foi seu dia, como foi sua escola, o que você aprendeu lá, o que você vivenciou durante seu dia, você brincou, com o que você brincou, que tipo de brincadeira você teve. Isso é muito importante para o desenvolvimento do caráter do seu filho, para que o seu filho cresça sabendo que tem um pai e uma mãe que o ama, que tem um pai e uma mãe que está com eles todos os dias. Preste atenção. Deixe o aparelho celular do lado e quando for conversar com o filho, com a filha, olhe no olho, conte história, resgate as historinhas do seu passado, de quando você era criança. Conte as histórias que você ouviu dos seus avós. Resgate o passado e para que você possa pegar as coisas boas que você vivenciou dos seus pais, com seus avós e colocar em prática na vida dos teus filhos. Teremos um futuro feliz com a nossa família, porque na palavra de Deus está escrito em Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Vai ser inútil você levantar muito cedo, trabalhar o dia todo até muito tarde,
se você não colocar Deus, a presença dele na vida dos teus filhos, na educação dos teus filhos, se você não tiver tempo de qualidade com eles. Deus abençoe sua vida poderosamente.